Salve Mambarinos, Mamba aqui, e hoje a gente vai falar sobre os mais odiados da atualidade. Quais são os Pokémon mais odiados, hein? Quem que vão ser as criaturas que vão literalmente dividir as opiniões nesse vídeo aqui? Não só neste vídeo, mas na comunidade como um todo, né? Na comunidade de Pokémon. E a gente vai começar do menos odiado até o mais odiado, né? O mais controverso. Então, sem mais delongas, sem enrolações, solta a vinheta! Alô? Na nossa quinta posição, Trubbish e Garbodor. Pra quem não sabe quem é esse Pokémon ele apareceu na quinta geração, né, em Unova, a dita geração, uma das mais menos queridas, né, pela comunidade, podemos dizer assim. E ele começa em quinto lugar porque ele foi alvo de muitas críticas, né, desde o seu design baseado em lixo, até mesmo a sua evolução. Então muitos treinadores, né, muitos fãs Pokémon, no começo alguns acharam engraçado, e outros não gostaram porque sentiram ali uma falta de criatividade, né? Então, o que acontece? Se você parar pra pensar, a Dex de Unova, ela é muito baseada na Dex de Kanto. Então, o Trubbish e o Garbodor, eles são nada mais nada menos do que uma referência ao Grimer, ao Muck de Kanto, né? E se você parar pra pensar bem, o Trubbish é como se fosse um Muck só que empacotado, né? Um pouco mais sólido e menos de efluente, menos líquido, né? Então, assim, é engraçado, mas ninguém reclamou do Muck, né? Ou se teve uma reclamação, nunca foi a nível do Garbodor, no nível do Trubbish. E a gente vai agora para nossa quarta posição. Agora, na nossa quarta posição, mais um Pokémon de Unova. O pessoal não gosta mesmo de Unova, né? E por que eu tô com fone? Eu não sei. Mais uma vez um Pokémon de Unova. E dessa vez a linha evolutiva do Vanillite, né? Vanillux, não sei como você fala. Eles são o trio de gelo, né? O famoso Pokémon sorvete. E geralmente esses Pokémons comida, objeto, eles são frequentemente criticados por seu design, né? E não só o design, mas na ideia de muitos a falta de criatividade, assim como na posição número 5. Só que a estranheza, por parte dos fãs, dos treinadores, é que o conceito, né, desse de estranheza relacionada à comida é que vem antes do Pokémon, né? Mas no universo Pokémon não é assim que funciona. Então é como se o sorvete ele tivesse vindo antes do Pokémon, o que é pra gente. Mas no mundo Pokémon, mais uma vez, é o contrário. O mesmo acontece com Among Us, né? Muita gente criticou Among Us, que também é de Unova, mas não é que a Pokébola serviu de inspiração, talvez tenha sido, né, pra criação do Pokémon Among Us. Mas é dito na Dex que o Among Us já existia antes da criação da Pokébola. Então o criador da Pokébola, ele se inspirou no Among Us. E isso, na época, pouca gente engoliu, justamente porque a ideia de Pokébola viria a ser uma inspiração muito mais aceita, né, pelos fãs, pelos treinadores raízes, ali pelos Voltorbs, Electrodes, mas não é bem assim que funciona. A criação da Pokébola, a grande inspiração, foi Among Us. Então, a inspiração pro sorvete no universo Pokémon, picolé, essas coisas do tipo, foi o Pokémon Vanillite, né? Vanillite, Vanillux, essa linha evolutiva. Então é engraçado, né? Porque é justamente esse conceito de que a comida, o objeto, ele veio antes do Pokémon e não o contrário. Então, até hoje, muita gente reclama da linha evolutiva do Pokémon Sorvete. E agora a gente vai para a terceira posição, um novíssimo Pokémon recém-chegado aí da nona geração, da geração 9, diretamente de Paldea. Ele, como é Flamigo, ele mesmo. O Flamigo, cara, o Flamigo, ele não faz pouco tempo que ele já foi lançado e ele já tem atraído muitas críticas, assim, mas muitas críticas mesmo. Claramente, né, pela também falta de criatividade na hora de ter sido realizado pelos desenvolvedores. Mas se você parar pra pensar, o mesmo acontece com o Tucanon. Tucanon, na época, quando recém-chegado na época de Alola, ele é claramente um Ctrl-C, Ctrl-V dos Tucanos, né? Assim como o Flamigo é o Ctrl-C, Ctrl-V do Flamingo. Então, geralmente esses Pokémon que vivem na região neotropical, desde o México até a Argentina, os desenvolvedores simplesmente pegam como eles são nos seus habitats, né, florestas tropicais, manchas florestais, florestas montanhosas, e praticamente não altera nada. Então, a falta de criatividade é um ponto muito alto aqui. Não só pela gameplay, pelo VGC, pelo competitivo, mas é o famoso, a primeira impressão é a que fica. Então, quando você vê o Pokémon, qual que é a diferença dele pro Flamingo? Nenhuma! Então, geralmente, exclusivamente o xingamento, né, a falta de carinho por parte dos fãs
com relação ao Flamigo é justamente pela falta de criatividade mais uma vez, tá bom? E agora a gente vai partir pra nossa... Olha... Eu confesso que, assim, essa segunda posição, por muito pouco, não é a primeira posição de muitos, justamente porque tudo passa, né? O tempo passa, as coisas mudam, as coisas passam, a uva passa. Então, assim, tudo tem seu tempo. E esse Pokémon ele tá na segunda posição justamente por conta do seu tempo de lançamento nas franquias dos jogos Pokémon. A gente tá falando aqui de Zubat. Por que Zubat? A partir do momento que eu falo Zubat, pra grande maioria, se não 70% ali dos fãs raízes de Pokémon que tenham jogado o seu Pokémon Blue, seu Pokémon Yellow, Pokémon Red, Pokémon Fire Red, Life Green, vai saber do que eu tô falando, só que exclusivamente o Pokémon Red e o Pokémon Blue, tá? E o Pokémon Yellow também. Porque eles saíram na versão até então preto e branco na época, né? E pra quem adentrou a primeira caverna, a famosa Mount Moon, ou Monte Lua, tem vários itens, né? Pessoas pra batalhar, Pokémons até então novos, né? Zubat, Paras, Geodude, Clefairy. Então, assim, você percebe que tem uns Pokémon que evoluem com Pedra da Lua, tem uma galera da equipe Rocket. Você pega o fóssil lá, né? Seja ele do Kabuto ou do Omanite, os locais dos fósseis. Tem muita coisa lá dentro. Só que pra você passar por tudo isso, você tem uma certa presença irritante. Porque antigamente não existia essa ideia de animação, né? Nos jogos, o que acontecia era a chegada, o encontro com um Pokémon que até então você não sabia qual era, e vinha o Cry do Pokémon, assim como é hoje. Só que o Cry do Zubat é traumatizante. Senhora? E assim, ele aparecia e aparecia e aparecia e aparecia. Aí daqui a pouco, adivinha? Aparecia de novo. Então a pessoa virava o Coringa lá dentro, entendeu? É um desabafo também. Mas a segunda posição é muito por conta disso, não em específico pelo design, né? O Zubat ele não é tão criticado assim, em termos de design. Mas muito mais por uma questão de experiência em game, né? Experiência nos jogos, nas franquias dos jogos Pokémon. E agora a gente vai pra nossa primeira posição, mas antes, eu quero saber aqui nos comentários se você concorda com a primeira posição ou se existe algum Pokémon que não foi mencionado aqui, que você acha que devia ter sido mencionado no top 5 e se eu mereço ou não fazer uma parte 2, porque realmente, em termos de crítica, tem muitos Pokémon que não são aceitos, né, por parte dos fãs. Então a gente vai pra nossa primeiríssima posição. Em primeiríssimo lugar, rufem os tambores, Miltank. Miltank, finalmente, a gente chegou nela, né? O Pokémon normal, notório por sua alta defesa e habilidade de causar problemas a sérios treinadores durante as batalhas. Cara, Miltank, ela tem golpes poderosos como Rollout, e a cada rodada o dano do golpe aumenta. Além disso, ela tem Stomp, chance alta de Flint, e ela bate com Stab. Pra quem não sabe, Stab é quando um Pokémon utiliza de um golpe, utiliza de um movimento com a mesma tipagem originária do Pokémon. É como se fosse um Pokémon de fogo batendo fogo, só que nesse caso é uma vaca batendo normal. Uma vaca normal. Então, ela fica acumulando dano. Além disso, na Pokémon Silver, Pokémon Soul Silver, Heart Gold, a Miltank ela vem com Lumberry. Ela tem Lumberry! A Wild Wisp, Paralyze, fazer ela dormir, poisonar ela, né, envenenar ela, ela vai se curar automaticamente com a Lumberry. Além disso, ela tereja do bolo, ela tem a capacidade de se curar com o movimento Milk Drink. Então não interessa se ela tá com 1 de HP, 2 de HP, 3 de HP. Se ela clicar Milk Drink primeiro, ela vai recuperar uma quantidade de HP absurda. Absurda. E por que ela é tão odiada? Justamente por essa dificuldade. E quando eu digo dificuldade, na maioria das vezes é por parte de treinadores não tão experientes assim. Naquela época, a maioria que jogou pela primeira vez já não tinha tanta experiência. O único Pokémon que haveria então jogado era o Pokémon Fire Red, Life Green ou Pokémon Red Blue, se você teve acesso aos jogos anteriores. Então, a Miltank ela tem um lugar especial nos corações dos treinadores como um grande, digamos assim, um dos primeiros grandes obstáculos, né? Não só para a Elite 4 da região de Kanto,
mas principalmente, ou a caverna, né, de Kanto, que foi mencionado aqui com relação ao Zubat, mas ela é um grande desafio por parte da grande maioria dos treinadores que ousam desafiar a Whitney. E, merecidamente, ela fica aqui na nossa primeira posição como um dos pokémons mais odiados de toda a franquia. E sim, eu também fui traumatizado. Sem mais enrolações, no finalzinho do vídeo, eu vim aqui pedir humildemente seu like, seu compartilhamento com os amiguinhos, caso você tenha gostado, né? Comenta aqui, não esquece de comentar se você concorda, discorda, se faltou algum, se eu faço um parte 2 dos pokémons mais odiados aqui da franquia Pokémon. E não esquece de se inscrever, cara. Cerca de 50 pessoas que me assistem, dão like e tudo, não são inscritas no canal. Então, se inscreve no meu canal, ajuda nós, tá bom? Isso incentiva a gente e mostra pro YouTube, né, a interpretação pro YouTube, que o nosso engajamento crescente, graças a vocês, muito obrigado, tem significado, né, tem relevância, e assim os conteúdos são gerados, são atribuídos e enviados com mais constância, com mais frequência para vocês, tá bom? E é isso. Valeu, valeu, falou!